Olá a todos, olá você que está aqui no nosso primeiro podcast em ponto. Chegamos aqui no nosso podcast com a proposta de te deixar bem informado, sem rodeios e ir direto ao ponto. Para dar fazendo uma analogia aqui, para dar o nosso apito inicial, nós convidamos o nosso secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Lindolfo. Muito obrigado aqui, primeiramente, pelo convite de estar estreando, né? Sem dúvida nenhuma, pelo aquilo que vocês já produzem no portal, tenho certeza de que também será um sucesso o podcast. Então, para mim, é um prazer imenso ter a oportunidade de conversar com todos vocês. Gratidão por receber o nosso convite. E para começar o nosso bate-papo, estou falando aqui com um sousense, né? E eu gostaria que você contasse um pouco da tua história, líder estudantil, pessoa que sempre foi engajada nesses movimentos. É verdade, se você começar a minha trajetória, né, e aquilo que eu fui para a política, foi exatamente no início, através do movimento estudantil. Então, no sertão da Paraíba, que é minha cidade, do Carlos Souza, lá, sempre durante os anos 80, tinha as semanas universitárias, os estudantes faziam, durante o período de férias, uma semana toda dedicada a esporte, a debate, a cultura, e isso daí tinha uma associação universitária. E naquele tempo eu fui eleito presidente da associação e fui o primeiro também reeleito presidente da associação. Então, por 2 anos consecutivos, eu fui o presidente da Associação Universitária de Souza. E daí a gente começou a manter contato, né, com a classe estudantil. Eu estudava em Campina Grande naquele tempo, eu fiz meu curso, foi Engenharia Elétrica, e durante as férias e feriados a gente ia para a nossa cidade de Souza. E aí a gente planejou fazer essa semana universitária, foi 2 anos de muito sucesso lá, e depois, posteriormente, tinha a campanha de Antônio Mariz, naquele tempo Antônio Mariz era vivo, né, e fazia política lá na cidade de Souza. E a gente seguia a orientação política de Antônio Mariz. Então, a gente participava das atividades políticas lá, e eu, já como universitário, era convidado para fazer discurso, pronunciamento em cima do palanque. Naquele tempo, comício era quase que diário no sertão da Paraíba, né? Então, era a forma que tinha motivada, não tinha. Hoje não tem a ajuda do podcast, você não tem o Instagram, você não tem as redes sociais para fazer a divulgação. Então a divulgação era ao Era vivo, na era raça. na raça, era olho no olho, era na garganta, até às vezes quando não tinha um microfone, você tinha que fazer exatamente na garganta. Então surgiu, né, essa opção, depois de eu formado, né, retornar para Souza, fui trabalhar naquele tempo, a Energisa não existia, era uma companhia elétrica da Paraíba, no caso a Saelpa, e a gente despontou naquele tempo, né, também nessa atividade, que a gente colocando a eletrificação rural em várias comunidades do sertão da Paraíba. Naquele tempo não era difícil você Bem ter, difícil. bem difícil, a vida no campo, né? Você era no candeeiro, quem não Uhum, se lembra do candeeiro, da lamparina, sim. naquele tempo existia isso. E a gente foi modificando essa página da zona rural. E aí meu nome surgiu naturalmente como um candidato a deputado estadual, e minha primeira campanha foi em 1994. E aí, de 94 até hoje, a gente vem se mantendo nessa atividade política, né? E aqui estou, né, hoje, como secretário de Juventude, Esporte e Lazer. Já é a quarta secretaria de que eu ocupo, né? Já fui secretário-chefe da Casa Civil, já fui secretário de Representação Institucional e já fui também secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E agora, secretário de Juventude, Esporte e Lazer. Então, durante esse tempo, a gente teve a oportunidade de dar a nossa modesta Hum, contribuição nessas atividades, além, lógico, da minha atividade principal, que é deputado estadual, exato. onde a gente foi eleito por 7 mandatos para a Assembleia Legislativa do Estado da O Paraíba, né? currículo é grande. E assim, pegando essa fala, teve atuação no executivo, teve atuação no legislativo. Como é para você a atuar nesses dois campos aí? Olha, eu acho desafiador, né? Você pede, você solicita, você faz pronunciamento, né? E você está, às vezes, muito mais perto, assim, da população, porque o deputado estadual, ele é uma espécie, assim, de porta-voz da população da qual ele representa na Assembleia. Logicamente, na Assembleia só tem 36 deputados estaduais. Então, você se sente, né, sendo porta-voz daquelas pessoas que não foram eleitas, e aquelas pessoas que confiaram o mandato em você para você possa reivindicar, para que você possa pedir.
algo que possa melhorar a qualidade de vida exatamente do povo que a gente representa. Então, isso é uma questão muito boa, até porque foi uma escola muito proveitosa para mim, porque você aprende a estar ao lado do seu contrário. E o que é que você tem que, no legislativo? Você tem que vencer pelas ideias, você tem que vencer por aquilo que você acredita, por aquilo que você está determinado. Então, você está com um discurso aqui, tem outro que vai rebater o seu discurso. E você vai ter que fazer a réplica, e depois o outro vai fazer a tréplica. E assim, esse debate também é muito salutar. Então, isso, de certa forma, me enriqueceu muito a Assembleia Legislativa para que a gente pudesse, no Executivo, colocar em prática aquilo que a gente tinha solicitado anteriormente. Então, essa mistura, esse mix, eu acho muito, muito interessante, porque agora, né, como executivo, a gente vai colocar em prática as ações da qual a sua secretaria está determinada a fazer, está determinada a cumprir. Então, por isso que a gente, né, eu tenho procurado, né, trabalhar e acredito que, de certa forma, aprovado pelas ações que a gente tem tido a oportunidade de fazer, nas diversas secretarias que a gente teve a oportunidade de comandar, da gente dar sempre um destaque para essa secretaria, para que ela possa se tornar, né, algo que tenha visibilidade, algo que tenha destaque para a sociedade paraibana. E deixar um legado, né, também dessa secretaria, como já citando alguns aqui, Paraíba World Beach Games, que é acredito que é um legado que vai ser deixado aí dentro da Secretaria de Esporte, porque colocou a Paraíba num patamar, num outro patamar, né? Você está dizendo, eu estou tendo a oportunidade de realmente te confirmar. Como tem aquele jogador do Flamengo, né, o Bruno Henrique diz é outro patamar, né? Outro Vou patamar. colocar em outro patamar. Então é o seguinte, né, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, eu tenho muita satisfação e eu sou muito grato ao governador João Azevedo pelo convite que foi me feito, né, para que a gente pudesse, durante esses 3 anos, vai fazer agora em abril 3 anos de que a gente assumiu a secretaria, então a gente já pôde mostrar realmente a gente aqui veio. Você citou um dos exemplos, né, de que a secretaria teve um destaque muito grande aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil. Eu digo para você com toda a sinceridade de que antes, para a gente realizar um evento aqui na Paraíba, a gente tinha que mendigar, tinha que ir para Rio de Janeiro, que é sede de confederação, tinha que ir para Brasília, que é sede de confederação, tinha que ir para São Paulo, que é sede também de confederação, enfim. A gente tinha que mendigar algo. Olha, a Paraíba pode fazer esse evento. E eles já olhavam no contrapé para você. A Paraíba tem condições de fazer? E a gente tinha que mostrar de que realmente a Paraíba tem potencial para executar qualquer evento a nível nacional e internacional, como é esse que você está falando. Apenas para lhe dar um dado aqui para aqueles que estão aqui nos ouvindo através do podcast em ponto, por exemplo, quando foi em 2024, os Jogos da Juventude, que são aqueles promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro, em 2024 ele seria realizado em Santa Catarina, né? E aí, tinha tido em 2023 umas cheias lá em Santa Catarina e por algum motivo a cidade seria Blumenau, onde seria executado, onde seria feito esses jogos, e o ginásio, os colégios, algumas coisas não estavam ainda devidamente recuperados, né, em virtude dessas enchentes que aconteceu. E aí, a gente, no mesmo momento, quando a gente soube que Blumenau estava declinando do convite do Comitê Olímpico Brasileiro, nós convidamos o COB e diz, olha, vou pegar uma carta do governador João Azevedo para dizer que a Paraíba pode sediar os eventos. E aí fizeram igual a São Tomé. Vamos lá ver para crer. E aí vieram para Paraíba quando olharam o Centro de Convenções de João Pessoa, quando olharam o Ronaldão, quando olharam as instalações da Vila Olímpica, quando percorreram alguns colégios particulares daqui de João Pessoa, quando também tiveres alguns colégios estaduais, que senão aqui é o lugar. É aqui onde a gente vai executar os Jogos da Juventude do Brasil da edição de 2024. E assim foi feito. Foi o melhor até hoje, segundo eles, atestado. Eu tenho uma carta do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, naquele tempo era Paulo Vanderlei, atestando, né, agradecendo a Paraíba e dizendo que tinha sido a melhor edição dos Jogos Escolares. Resultado, naquela época vieram 4.500 estudantes de 15 a 17 anos
ficaram aqui em João Pessoa durante 7 dias. O Comitê Olímpico Brasileiro comprou 31 mil diárias de hotel. Veja bem só o que isso circula, o que é que isso circula quando a gente faz um evento, o que é que João Pessoa ganha, o que é que a Paraíba ganha. Eu sempre tenho mostrado para o governador, quando ele diz, Lindolfo, qual o preço do Paraíba Beach Games? Diz, olha, aquilo que a gente gasta do outro lado daqui na areia, a gente recupera aqui no asfalto. Por quê? O Estado recupera em ICMS, recupera em divisa, recupera em prestígio, né, a nível nacional e internacional. Imagina que a dupla que foi campeã do mundo lá nas Olimpíadas de Paris, as Olimpíadas de 2024. Chegaram aqui, tiraram a foto aqui dizendo, olha, João Pessoa é o paraíso. Imagina a visibilidade que uma foto dessa tem no Instagram para quem tem milhões de seguidores. Então a pessoa diz, rapaz, João Pessoa, aquilo ali, vamos passar as próximas férias lá, vou ter a oportunidade, quero ir conhecer João Pessoa, enfim. Você tem aquilo que você pode mensurar, que é a quantidade de diárias, a quantidade de hotéis que são disponibilizados, de restaurante, de aplicativo de táxi, enfim, aquele de Uber, que eu já me referi, Airbnb, de que é colocado, enfim, toda uma estrutura dessa que a economia fomenta. E tem uma que é invisível, que você não sabe, que é aquela propaganda indireta que faz exatamente da nossa capital. Você imagina, no nosso Paraíba World Beach Game da edição passada, nós tivemos aqui em João Pessoa 3 finais de semana, o Sport TV, de manhã e de tarde, transmitindo as finais dos campeonatos. Você imagina toda hora o locutor em João Pessoa, João Pessoa, Paraíba. Onde é que está acontecendo esses jogos? Esses jogos são em João Pessoa, Paraíba. Então você está sendo visto no mundo todo e no Brasil todo. Então, esse preço, você vai comprar um espaço numa televisão que você vai saber qual o preço daquele ali para viabilizar. Então, você passar 3 domingos seguidos com finais de campeonatos internacionais aqui em João Pessoa, então é uma questão que realmente você não sabe nem mensurar o que é que a Paraíba e João Pessoa ganhou exatamente com esses eventos. É apenas uma demonstração para dizer para vocês que estão nos escutando de quando há um evento aqui em João Pessoa, a divulgação, a propagação do nome, né, de João Pessoa e da Paraíba como um todo é alguma coisa de extraordinário. E você citou aí as questões estruturais que viabilizaram, né, a realização do Paraíba World Beach Games, mas tem umas questões estruturais que estão dando o que falar, porque a questão do Almeidão, né? O Almeidão, o Campeonato Paraibano, o primeiro jogo do Botafogo foi no Rio Grande do Norte, e tem uma declaração até aqui que eu peguei, que o senhor falou que todo mundo virou especialista em gramado. Só para contextualizar o nosso público, porque tem aquela questão de o estádio vai ser usado para um show, Show. o estádio vai ser usado para um jogo, né? Como é que funciona essa estrutura? Quando acontece um show, qual é como é o procedimento? Qual é o procedimento para que esse show aconteça e para onde vai esse recurso que foi gerado no show? E quando é jogo, para onde vai o recurso? Só para a galera entender. Olha, isso é bom você, porque é um tema que está bem atual. Sim, Tá na pauta do dia hoje. Eu disse numa entrevista de rádio aqui que hoje a história do Gramado está como técnico da seleção brasileira. Então vai lá. Aí ele, por algum motivo, esqueceu de, con- de convidar, esqueceu de convocar um jogador que está na boca do povo. Ah, não vai ganhar a Copa não, porque fulano era bom, é melhor do que o outro é melhor. E da mesma forma, se convocou alguém, disse, olha, aquele ali não merecia estar ali não, porque aquele ali é um perna de pau, etc. Tal. Digo, então, hoje na Paraíba está todo mundo entendendo de Gramado. Então, eu confesso para você, né, de que, por exemplo, eu vou para o médico, meu cardiologista. Se passar de que eu preciso de prescrever alguma coisa, logicamente eu vou atender o médico, dizer, ó, ele estudou para isso, e ele está aqui, eu confio nele, então ele vai passar o remédio, que eu acredito, né, de que aquele remédio vai me fazer bem e vai me curar daquele problema de que eu estou tendo naquela ocasião. Da mesma forma, tudo isso é em relação ao gramado. O que é que eu tenho? A gente tem uma licitação que tem uma empresa que cuida do gramado durante o ano todo e não apenas durante um evento. Então, o contrato não é por evento, o contrato é por ano. Então, muito bem. O Botafogo aqui de João Pessoa deixou o Campeonato Paraibano, a última disputa dele foi o final de setembro ou início de outubro do ano passado. E nós fomos procurados por empresários que queriam alugar o estádio durante o mês de novembro, outubro e dezembro.
Então, a gente, primeira consulta que eu faço, havendo esses jogos, o primeiro jogo do Paraibano é em janeiro, vai ter problema no gramado com isso? Eles me atestaram, e tem um atesto dele, dizendo que podia sim alugar, de que em janeiro o gramado estaria em condições plenas de funcionamento. E assim foi feito. Foi feito o aluguel do Almedão para a realização desses 3 shows. E aí, esse recurso, as pessoas perguntam, quando é que vai esse recurso? A manutenção do gramado. Quanto é que custa a manutenção mensal do gramado? Do Almedão, do Amigão e da Vila Olímpia. A gente tem contrato com os 3 locais. Quanto custa a energia de lá? Quantos funcionários você vai ter? Tudo ali. É só você chegar e achar que está tudo pronto. Então, aquele tem uma despesa mensal. Como é que você mantém uma estrutura daquela sem gastar absolutamente nada? Então, esse recurso de que é apurado, de que é gasto no próprio, né? Só a manutenção de um mês, talvez os 3 shows deva pagar a manutenção de 2 meses de gramado e os outros 10 meses, né? Que fica. Então, e o funcionário, e a energia, e a água, de que isso é gasto lá também no estádio, e a manutenção de que é feita. Então, tudo isso é gasto. O dinheiro chegado no próprio local, no próprio estádio de futebol. Então, esse é o grande problema. Então, para dizer aqui para você, então, o que aconteceu? A empresa disse que no dia 17 estaria em condições. E eu digo para você, estava em plenas condições. Tanto, né, de que o Botafogo foi jogar lá no Rio Grande do Norte e o gramado estava em piores condições do que o nosso. Testado pelo técnico do Botafogo, que disse que o gramado de lá não estava em condições. Foram jogar em outra cidade, também o gramado não estava em plenas condições como está lá. Bom, agora, sabe, ele já disse que vai jogar, eu não posso dizer que o Botafogo, olha, se eu digo o Botafogo, o campo está à sua disposição. Mas por opção dele, ele decidiu não jogar Então, em João Pessoa. nessa primeira articulação, você acha que faltou um diálogo assim com a questão do clube? Não, não faltou diálogo, porque nós insistimos em que Sim. o jogo poderia ser, sim, realizado aqui em João Pessoa. Nós tínhamos um teste, levamos o pessoal para lá, mas eles disseram que não queriam. E foram para um local que, segundo dizem, eu não conheço, que eu já fui uma vez no Frasqueirão, mas não sei como é que estavam as condições dele naquele momento. Se estava igual a situação nossa, se estava em situação pior. Quero dizer, sim, de que o gramado nosso estaria em condições desse jogo ter sido realizado aqui em João Pessoa. Agora, por opção da SAF, ela decidiu, e eu não posso impedir, o mando de campo é dela, ela está com o mando de campo aqui, ela joga onde achar que seja. Eu só disse o seguinte aqui, por exemplo, que no Maracanã, qual foi o primeiro jogo que aconteceu no Maracanã? Foi quarta-feira, que foi Flamengo e Vasco. Onde o Flamengo jogou contra a Portuguesa, onde o Flamengo jogou contra o Bangu, onde o Flamengo jogou contra o Volta Redonda, em estádios que não o Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã não estava em condições, o gramado em condições de uso. O Palmeiras, que é dono do Allianz Parque, onde o Palmeiras jogou contra o Santos, em Barueri, que é uma cidade próxima a São Paulo, e o Palmeiras quis levar o jogo para lá porque o gramado não estava em condições. O Grêmio, lá em Porto Alegre, o Olímpico também está em reforma do gramado. O Bahia, aqui também na Fonte Nova, estava também em reforma do gramado. O Castelão, lá em Fortaleza, está em reforma do gramado. O Mangueirão, lá no Pará, também estão sem condições de jogo. Eu quero dizer para vocês que não é o primeiro, mas a Paraíba está pronto, sim, digo e reafirmo, estava pronta, sim, para receber esse jogo aqui. Mas não vou entrar na seara, no campo, se a opção foi correta ou se a opção foi errada. Eu quero dizer que estava à disposição, como está, para que no dia 24 o jogo também possa ser realizado aqui em João Pessoa. Mais uma perguntinha sobre a questão da pasta, né? Quais foram os principais desafios a assumir o esporte, juventude e lazer aqui na Paraíba? Os principais desafios. Olha, o desafio nosso, eu acredito o seguinte, você falou aí numa questão que tem uma visibilidade natural, o Paraíba World Beach Games, você tem uma piscina no mar, você tem os melhores atletas olímpicos e não olímpicos do Brasil e do mundo que vêm para aqui, para a nossa capital, para aqui, para João Pessoa. Mas a gente tem o maior desafio que eu vejo, assim, são aqueles jogos que são mantidos pela própria Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, o que é se eu posso dizer, a menina dos olhos, se eu posso dizer, a cereja do bolo, né, é exatamente os Jogos Escolares da Paraíba. É alguma coisa
de especial, é alguma coisa que dá uma motivação muito grande para você trabalhar e acreditar no potencial que é o nosso estado no que diz respeito a esporte, tanto o esporte como o paradesporto também. Os dois caminham, né, de mãos dadas, caminham um ao lado do outro. Para você ter uma ideia aqui, na edição de 2025, né, que foi a última edição, nós tivemos 31 mil alunos matriculados disputando os Jogos Escolares Brasileiros. Se eu botar 31 mil alunos, em número absoluto, ele não é o maior do Brasil. Mas se eu botar de termo relativo, São Paulo vai ter 100 mil, mas a população de São Paulo é 10 vezes maior do que a nossa. Né? Mas aqui, eu botar aqui, nós tivemos 31, proporcionalmente, são os maiores jogos escolares do Brasil, são aqueles realizados hoje no estado da Paraíba. E tem tudo para em 2026, esse ano agora, ainda aumentar esse número. Você só tem uma ideia aqui para aqueles que estão nos ouvindo e vendo aqui. Uma Olimpíada tem em torno de 12 mil atletas. A última Olimpíada de Paris, em torno de 12 mil atletas. A gente aqui faz nos Jogos Escolares com 31. Ou seja, são quase 3 Olimpíadas em número de atletas daquilo que é feito aqui no estado da Paraíba. Só para vocês terem ideia do que é isso. Jogos de onde? De Cabedelo até Cajazeiras, até Bom Jesus, até Cachoeira dos Índios. Nós temos 223 municípios na Paraíba. Dos 223, 218 participaram dessa última edição dos Jogos Escolares Brasileiros, Jogos Escolares da Paraíba, desculpa. E o que é que a gente faz com isso? Qual a visibilidade que isso tem? Então, nós escolhemos em cada região, a Paraíba é dividida em 16 regiões geográficas, que são aquelas que são propostas dentro do governo do estado da Paraíba. A disputa é interna entre esses 16 e depois vem para João Pessoa aqui para disputar as finais. Então, quais são? Nós dividimos em duas partes, aliás, em três. A primeira são atletas de 11 até 14 anos. Os campeões delas a gente leva para onde? Para os Jogos Escolares Brasileiros, onde foram realizados o ano passado, em Uberlândia, Minas Gerais. Nós levamos uma delegação de 220 técnicos e atletas para participar. Foi a maior ida, maior conquista, a maior delegação de que a Paraíba já mandou em todos os Jogos Escolares. É quase que um avião inteirinho para poder levar essas crianças. Todas elas, 11, imagina, de 11 a 14, com autorização do pai, para poder sair daqui, para se hospedar no hotel lá em Uberlândia, para pegar o voo, descer do voo, ter toda a locomoção, a logística local, sair do hotel para ir treinar, sair do hotel para fazer a sua competição. E a gente está com pessoas aqui, com pessoas lá, né, tendo a oportunidade de cuidar do filho dessas pessoas que confiaram em nós. Então é uma responsabilidade imensa você ter que cuidar de crianças de 11 a 14 anos, essas crianças que os pais gentilmente confiam na gente e a gente, olha, a gente vai ter toda a certeza que vamos cuidar com muito carinho do seu filho. Esses 15 dias que eles vão passar lá, eles vão conosco e, se Deus quiser, vão vir em paz aqui para entregar novamente para vocês e, quem sabe, algum deles com muita medalha. Pois muito bem, nós fomos, nessa vez na edição em Uberlândia, nós batemos todos os recordes de medalhas da Paraíba já em uma competição nos Jogos Escolares Brasileiros. E aqueles que têm de 15 a 17, a gente leva para os Jogos da Juventude. Esses jogos que já foram realizados aqui e que o ano passado foram realizados em Brasília. Imagina, nós levamos 255 atletas e técnicos também lá para Brasília. Mais uma vez batemos o recorde em número de medalhas. Voltamos com excesso de bagagem. Eu digo, olha, vamos pagar excesso de bagagem de tanto ouro, prata e bronze que vocês estão levando aí lá para o nosso estado da Paraíba. E, por fim, nas Paralimpíadas, que são aquelas do paradesporto, que é executado, que é feito, nós fizemos aonde? Quer dizer, pode ser realizado em um estado do Brasil, que é São Paulo, porque São Paulo tem um local que é o Centro Paralímpico Brasileiro, que foi lá onde nós levamos o governador João Azevedo e ele ficou, qualquer uma pessoa, eu lhe digo com toda sinceridade, qualquer uma pessoa que está nos vendo aqui, se ele já foi no Centro Paralímpico Brasileiro, e se ele entrou e saiu da mesma forma, é porque ele não é humano, não. Para a pessoa entrar lá e sair, ele sai completamente diferente. Se ele vê uma competição e vê essa que são os Jogos Paralímpicos Brasileiros, aí você vai ver, meu Deus, eu estou reclamando de quê? Eu tenho 2 pernas, 2 braços,
eu escuto, eu vejo, eu tenho olfato e estou aqui reclamando da vida. Aí você vê criança sem paraplégico, aí você pessoas cegas, aí você vê pessoas com a deficiência que só mexe com os olhos e pessoas sem braços, sem perna, fazendo natação, atletas sem pé correndo. Aí você, meu Deus do céu, e eu reclamando da minha vida. Deus tem sido tão bom para mim, eu ainda vou reclamar da minha vida. Essas crianças estão aqui e não estão reclamando de nada, estão tudo felizes da vida aqui. Enfim, a gente vai para São Paulo e recorde também de medalhas. Então, isso é que é o nosso maior desafio. É o que é o maior legado que eu acho que a gente pode deixar, né, na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, é ter fomentado essas crianças e essas crianças que praticam o paradesporto, para que elas possam, através do esporte, mudar a vida delas. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, depois o seu pessoal da técnica e daí, depois, outra vez, pega um exemplo de um paratleta cego lá da cidade de Souza. O nome dele é Moisés. Vou lhe dizer um exemplo. A gente fez um festival paralímpico lá em Souza. E lá eu levei o técnico da seleção brasileira de cego, que é paraibano, e disse: olha, vamos para lá. E a gente foi para lá e foi olhar e viu uma criança, um adolescente jogando bola assim. Lindolfo, nós estamos precisando na seleção de cego de renovação. Eu acho que esse menino aqui, eu vi ele chutar bola e tal, eu acho que ele pode ser um bom atleta. Resultado, a mãe não queria nem que ele fosse para jogar as Paralimpíadas, porque eu acho que a maioria das mães não querem socializar, algumas têm dificuldade de socializar o filho, por vergonha, ou por, enfim, por alguma coisa de que tem. Então, resultado, viu, a gente pediu permissão, diz, olha, você dá permissão para levar seu filho para São Paulo, para ele treinar lá no Centro Paralímpico Brasileiro. Então, ela concedeu, a gente foi com a passagem, foram para São Paulo, passaram 15 dias lá, voltaram depois de novo, foi aprovado, e ele foi, agora foi representando a Paraíba, foi na nossa seleção. E agora, o que foi? A Paraíba foi simplesmente campeã dos jogos lá do futebol de cego na edição das Paralimpíadas. E ele era medalha de ouro. Você veja que o esporte, de uma hora para outra, essa criança estava numa situação, né, de dificuldade, lá morando num distrito, nem na cidade de Souza, ele mora num distrito, chamado Pereiros, e a partir daí ele teve uma nova dimensão na vida dela, pelo quê? Pelo esporte. Então o esporte transforma vida. Outro exemplo que eu vou lhe dar aqui, esse daqui me emociona muito também. Nós fizemos, João Pessoa nunca tinha tido, né, um, um campeonato de atletismo aqui em João Pessoa. E lá no DED, lá no antigo DED, hoje a Vila Olímpica, o presidente da confederação, que é Vlamir, disse: Lindolfo, eu sou doido para realizar um evento lá na Paraíba, tal. Aí disse: vamos fazer, então, fazer campeonato brasileiro sub-16 de atletismo. E a gente estava lá na pista, era um domingo de tarde assim, e ele disse: olha, vamos ver aquela prova ali, que é a prova final dessa menina que é do estado do Ceará. E aí lá nós fomos para lá e disse: olha, quando ela foi saltar, salto em distância. Aí, recorde brasileiro. Depois foi saltar, salto triplo. Recorde brasileiro. Tá vendo, Lindolfo, essa menina aqui? Agora vamos conhecer. Disse: olha, eu queria conhecê-la, vamos se apresentar a ela. Aí depois da prova, antes de medalhar ela, a gente foi conhecê-la e disse: e você? Disse: não, nós somos de Russa. Russas é uma cidade lá próxima a Fortaleza, lá no Ceará. E queria aqui agradecer a você, o técnico disse, porque se esses jogos tivessem sido em São Paulo, a gente não tinha tido condições de ir, porque a gente não tinha dinheiro para passagem. Nós estamos aqui porque a prefeitura deu um ônibusinho, nós estamos aqui no ônibus, eu trouxe vários atletas no ônibus, como é de lá para cá, a prefeitura deu combustível, a gente veio para cá e a gente deu o alojamento lá no Ronaldão para poder eles ficarem lá. Então, queria agradecer porque essa menina nunca teria chance, a gente nunca teria ido para São Paulo. Resultado, eu digo: e qual é o seu maior desejo? Ela disse: é ter uma sapatilha, porque ela competia descalço. Nem sapatilha ela tinha para concorrer. E aí, Vlamir, o presidente, não, a Puma é patrocinadora da seleção e a gente vai dar todo o enxoval para você. Resultado, com esse índice que ela fez aqui, foi é, o índice brasileiro, foi a recordista brasileira, ela foi convocada para ir para Buenos Aires para o Sul-Americano. Mais uma vez foi no Sul-Americano e ela bateu o recorde sul-americano também lá em Buenos Aires. Resultado, quando ela já voltou para casa num carro de bombeiro,
já voltou a cidade toda emocionada exatamente com ela, já teve empresários que apostaram nela para poder dar uma bolsa. Por quê? Porque ela chegou e disse para mim também, disse para mim, olha, eu saio de casa às 5 horas da manhã, porque minha mãe sai a catadora de lixo. E eu não tenho nem o dia do café, nem do almoço, nem do jantar. Meu professor é que dá o café da manhã, o almoço e o jantar. Eu saio de casa às 5 horas e já volto jantada de 5 horas da tarde. Você veja, essa criança que também estava lá numa situação, já veio, né, com o enxoval completo da Puma, já teve a oportunidade de ser recebida num carro de corpo de bombeiro e já teve uma vida, uma dignidade melhor. Através de quê? Do esforço dela, da dedicação dela, do sonho dela de se tornar atleta. Então, o esporte, quando a gente diz, é inclusão social. Aquilo que a gente fez com Moisés é incluir ele na sociedade. Aquilo que essa menina lá de Russas teve a oportunidade de participar, isso aí é você dar uma nova perspectiva de vida para ela. Aí, isso é que eu digo para você. Aquilo que mais motiva a gente é a gente descobrir pessoas assim que antes não tinham apoio e que depois tiveram a oportunidade de ter uma vida com muita dignidade e, acima de tudo, muito próspera e vencedora. São as medalhas de vida, né? As medalhas que não são as materiais, Não as são as físicas, materiais, não, não, mas não, ficam aí como legado não para tenha dúvida. essa galera, essa geração aí que está chegando. E eu queria abrir um parêntese aqui na nossa pauta esporte para falar sobre uma autorização para a construção do Hospital da Mulher em Sousa, que vai levar um nome bem especial aí. Então, eu queria que o senhor falasse aí, explicasse aí para os nossos ouvintes. É, né, assim, vamos dizer assim, pelo gentileza assim, do governador João Azevedo, né, ele escolheu a Paraíba, né, e a Secretaria de Saúde escolheu Sousa como sede desse Hospital da Mulher. Foi feito um aqui, você se lembra, aqui em João Pessoa, onde era a maternidade Frei Damião, Creuza Pires. hoje é Creuza Pires, lá em Cruz das Armas. Então, hoje, aquilo ali é um centro, né, de tratamento da mulher de primeira linha, de primeiro mundo, que você não encontra isso nem em hospital particular aqui do nosso estado. Então, igualmente, o governador está fazendo uma rede, né, de hospitais destinados exclusivamente às mulheres paraibanas. E aí, Souza foi escolhido exatamente como sede. É um hospital com 100 leitos, vai ser o hospital mais moderno do sertão da Paraíba, com todos os equipamentos, UTI neonatal, eh, sala para parto normal, sala para cirurgia, pré-natal, consultas, enfim, tudo aquilo relacionado com a mulher, qualquer tipo de doença, patologia que a mulher tenha, lá você vai ter a melhor acolhida possível, você vai ter pessoas profissionais que eu tenho certeza que quando for escolhido vão estar exatamente com muita dedicação. Então, daí porque, através de um projeto de lei da Assembleia Legislativa, foi, né, denominado, né, o hospital em nome de minha mãe, que a gente ficou realmente muito emocionado com essa homenagem, porque minha mãe, ela era, eu sempre tenho dito, era uma pessoa assim, acima da época dela. Você imagina que nós estamos aqui num programa em 2026, num programa na internet, um programa onde é propagado em todo canto. Imagina naquele tempo que não existia isso e já Souza teve uma primeira emissora de rádio, né, que foi meu pai naquele tempo que levou, então ela foi a primeira apresentadora também mulher, tinha um programa destinado só para as mulheres também, né, um programa semanal de 2 horas de negócio, então ela debatia todo tipo de assunto relacionado às mulheres. Naquele tempo, quando não tinha nem Ana Maria Braga ainda, né, ela tinha a oportunidade também de oferecer receita, consulta, enfim. Era um programa realmente que era líder de audiência naquele tempo. Então ela foi uma pessoa bem, além de fazer um programa de rádio naquele tempo, há 40 anos atrás, é alguma coisa realmente. Então, e até, né, passagem dela, ela fazia esse programa. Então, um programa realmente que marcou muito. Então, daí, ela recebeu essa homenagem lá, e a gente só pode, né, ter a certeza de que com isso, né, as mulheres sertanejas, aquelas que terão acesso lá, terão um tratamento digno e humano para que realmente não possa sofrer qualquer tipo de constrangimento e que seu filho possa nascer em paz, né, de que o seu parto possa fluir normalmente, enfim, qualquer coisa relacionada à mulher, tenho certeza que lá vai ter do bom e daquilo de mais moderno que pode ter. E o nosso próximo assunto aqui é que a gente está
aquecendo, né, para entrar em campo nas eleições 2026. E a minha pergunta é: Lindolfo Pires, pré-candidato a deputado estadual, Sim. como é que está essa preparação? Como eu disse para você, né, desde 1994 que a gente está nessa atividade política. E nós vamos agora também, em 2026, nós sou me apresentando como pré-candidato, né, a deputado estadual, e com um detalhe que vai ser bem, eu vou diferenciar esse próximo mandato dos demais. Qual é a diferença de que eu encontro agora? É de que agora eu nunca tive assim um relacionamento tão forte com o esporte. Então, eu acredito que nunca existiu, e eu procurei verificar, nenhum deputado na Assembleia que fosse ligado, que fosse defender, como botasse como bandeira primeira a defesa do esporte. E agora eu vou falar com conhecimento de causa, não apenas por ouvir dizer, não apenas por solicitar, mas eu sei aonde, porque um dos grandes questão, né, que a gente sempre via nas secretarias de esporte, é de que às vezes ela é denominada de apenas a Secretaria do Futebol, né? O futebol, logicamente, é o esporte maior, é aquele esporte que tem o maior número de adeptos, é aquele que agrega maior, a torcida é maior, tudo é superlativo no futebol. Mas o que é que a gente viu disso? Tem outras modalidades também, além, não vamos abandonar o futebol, mas vamos dar mão às outras modalidades que não têm tido o mesmo atenção da parte da secretaria. Então você nunca viu campeonato internacional de badminton aqui no estado da Paraíba. Hoje, né, a gente teve lá com duas jovens judocas que foram campeãs onde? No Peru, lá em Lima, no Peru. Você vai ver pessoas do vôlei, meninas aí se destacando, campeãs sul-americanas lá no Paraguai. Aí você vai ter, em qualquer modalidade, você vai ver que tem sempre gente se destacando aqui no estado do Paraíba. Em qualquer uma vai ter gente se destacando no estado da Paraíba. Então, eu tenho certeza de que agora, eu falando com conhecimento de causa, minha primeira bandeira vai ser o quê? Vai ser defender o esporte. Então, se nunca teve um deputado ligado ao esporte, se nunca teve um deputado que já trabalhou e que vai trabalhar pelo esporte, você vai ver, na próxima vez, você vê alguma coisa como deputado do esporte, é Lindolfo. Você vai verificar de que é ele que vai defender a bandeira que na Assembleia eu vou ser referência para o esporte da Paraíba, para a defesa do esporte, para defender as suas causas, para defender as suas realizações. Então, nesse mandato agora, o meu grande diferencial vai ser exatamente esse. Porque eu sempre falei de infraestrutura, eu sempre falei de saúde, eu sempre falei de segurança pública, eu sempre falei de mobilidade urbana. Mas pela primeira vez eu vou defender o esporte, e vai ser o primeiro item. Qual é a sua principal bandeira? Você, se caso for eleito deputado estadual, eu digo, é o No esporte. esporte. Então, essa vai ser o meu grande diferencial em relação às outras eleições. Então, o senhor chega com esse diferencial aí, o senhor chega também com um saldo de quase 30.000 votos na última eleição, e isso atrai partidos, né, convites e Hum. tudo mais. Como é que está essa... Tem muito partido te assediando assim, te querendo? É, veja bem, das coisas que isso a gente sempre tem é mostrar uma linha. Eu fui candidato na última vez pelo PP, né, que é o Partido Progressista. E o Partido Progressista, né, dessa vez, foi coligado com o PSB. João Azevedo é do PSB. E o PP tinha o vice-governador, que era Lucas. Agora, João Azevedo deve ser candidato ao Senado e Lucas Ribeiro deve assumir o governo do estado da Paraíba e vai ser candidato também a governador do estado da Paraíba. Vai ser candidato para reeleição. Então, como eu estou no partido dele, eu estou plenamente confortável na minha situação. Não pretendo deixar o partido da qual eu já sou vinculado, né? E se assim permitir, né? E tudo caminhar exatamente dentro dessa linha, eu devo sim ser candidato mais uma vez pelo Partido Progressista. E como é que está a questão das articulações políticas nesse pré-preparatório aí de eleições 2026? A Paraíba teve um grande diferencial que eu nunca tinha visto isso, eu confesso para você. Em todas as eleições que eu já tive a oportunidade de participar, eu nunca tinha visto uma antecipação de campanha tão grande Grande. como nessa vez agora de 2026. Porque em qualquer uma ou outra das vezes, você só ia começar a falar em política depois do carnaval.
Aqui a gente já fala em política desde que terminou a eleição de prefeito. Viu, né? Parece que emendou uma na outra. Então, hoje, quer dizer, durante todo o tempo, eu tive a oportunidade de ficar na secretaria fazendo esporte, tive a oportunidade de ficar na secretaria fazendo aquilo que era determinante. Eu digo, quando chegar em 2026, eu trato exatamente da atividade política, até porque, por força da legislação eleitoral, meu último dia para ficar como secretário é abril, ou seja, até o dia 2 de abril. Não sei se o governador vai fazer alguma reforma antes ou se vai manter essa data, mas enfim, eu tenho um prazo para ficar. Eu digo, então, depois desse prazo, eu vou ficar totalmente livre para poder, sim, fazer minha atividade que eu gosto, a atividade que eu já estou acostumado a fazer, que é a atividade política. Mas confesso para você que fui atropelado, né, por esse processo, por essa antecipação que está aí. Mas o que é que a gente quer fazer? Eu fiz a minha parte. Eu acho que eu tenho a consciência tranquila de ter procurado fazer o que de melhor eu poderia oferecer dentro do meu trabalho na secretaria da qual o governador confiou a mim. Então, aquilo que eu plantei, eu espero de que, sinceramente, a gente possa colher isso, né, durante o decorrer desse ano, durante o decorrer de 2026. Então, por isso, eu estou plenamente satisfeito com aquilo que foi executado, né? Saio, trabalho de segunda a sexta, e no final de semana eu vou para visitar minhas bases, vou visitar minhas cidades. E agora eu vou intensificar ainda mais, porque depois de eu deixar a secretaria, logicamente eu fico livre para minha atividade política. Então, a gente vai ter feito isso com muita atenção e vou ainda mais fazer com a intensidade ainda maior depois de deixar a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. E para concluir o nosso bate-papo aqui, deixar uma mensagem aí para a galera que está nos assistindo, a galera que está nos acompanhando. A mensagem de otimismo, de fé e de esperança no nosso estado da Paraíba. Olha, eu confesso para você que eu nunca tinha visto o estado da Paraíba numa situação tão boa, numa situação tão vantajosa, numa situação aqui de despontar no cenário político, no cenário econômico, no cenário de turismo, no cenário de esporte, realmente tão extraordinário como a Paraíba tem tido durante esse governo de João Azevedo. Então, a minha, né, esperança é de que tudo isso possa ter continuidade, de que isso não pare, de que não haja uma ruptura dentre um modelo de que está hoje posto para uma aventura em um modelo de uma situação que possa ser individualista e não uma situação de um projeto. Então, minha esperança é imensa em João Pessoa. Você vê hoje a construção civil de João Pessoa e da Paraíba numa velocidade demais. Você vê tudo hoje aqui em João Pessoa tem uma valorização a mais. Onde é que você já viu falar? Você está construindo 15 mil leitos de hotel de uma só vez, como está acontecendo aqui no polo turístico Cabo Branco. É uma coisa de extraordinário de se mostrar, de se ver. Aí você diz, vou parar tudo isso para voltar para um modelo de que eu não conheço, que eu não sei. Enfim, né? Minha esperança, e confesso para você, e aqui agradecendo a oportunidade que você me dá, de que eu acho sim que a Paraíba é a bola da vez do Brasil. E se é a bola da vez, nós não vamos desperdiçar esse pênalti, não. É bola para frente, gol, vitórias e medalhas. Muito obrigado, secretário. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você por nos acompanhar até aqui. E não esquece de acessar o nosso portal, portal.pb.com.br. Aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto. Eu sou Carlos Rocha, a gente fica por aqui.